Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Como é bom, como é maravilhoso poder estar compartilhando aquilo que é bom, né? Tudo que Deus coloca em nossa vida, tudo que vai acontecendo em nossa vida de melhoras, de bênçãos edificantes. É fato que nós compartilhemos com o nosso trem. E eu quero compartilhar com você aqui uma história maravilhosa que a gente muitas das vezes deixa passar desapercebido, mas ao ler essa história comecei a refletir na minha vida espiritual, na minha reverência para com o meu Deus. Escuta essa história, o tema é O Rei Chegou. Em uma pequena cidade, um rei anunciou que visitaria uma vila muito simples. Quando a notícia se espalhou, todos os moradores começaram a preparar suas casas, preparar suas roupas, ruas, pintaram muros, varreram as praças e cuidaram de cada detalhe. No grande dia, quando o rei chegou, todos estavam de pé, em silêncio, aguardando com respeito e reverência. Não havia gritos nem distrações, apenas olhares atentos e corações ansiosos, reconhecendo que aquele momento era único. Meus amados, agora imagine, se fazemos tudo isso diante de um rei humano, quanto mais reverência devemos ter ao entrar na presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos na casa dele. Não é apenas um prédio, mas um lugar separado para adorar, para honrar e buscar a presença do nosso Deus. O tema de hoje é reverência na casa de Deus. Hoje eu tenho visto que ultimamente está faltando isso. Quando nós chegamos nos nossos cultos aos sábados de manhã, é triste ver que está faltando essa reverência, está faltando o respeito. Porque pelo que eu me entendo como cristão, quando eu chego à igreja, quando ao entrar, eu tomo o meu assento e ali eu entendo que a presença do meu Deus está ali. Então tenho que ter uma reverência constante. Muitas das vezes você está ali sentado, orando, pedindo para que Deus abençoe o culto, para que Deus use os vasos que estão ali, né, na liderança, para poder trazer o maná dos céus, para que você venha a refletir e fazer as mudanças necessárias. E muitas das vezes, quando você está sentado, chega um irmão, dá um tapinha nas suas costas e começa a atrapalhar. Mas eu quero dizer a você que quando isso acontece, você não precisa ser arrogante, você não precisa ser bravio. Apenas basta você dizer a ele: um minutinho, meu querido, eu agora estou na casa de meu pai e eu quero conversar com ele. É simples assim. No momento, a pessoa pode querer não entender, mas depois vai entendendo. Entenda que através do meu exemplo, a igreja ela começa a ter o que? A reverência que deve ter. Então você veja bem, no texto de Eclesiastes capítulo 1, capítulo 5, versos 1, diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. O que é reverência, meus irmãos? Meus queridos, reverência é respeito, reverência é honra, reverência é temor e consideração por algo sagrado.
A reverência na igreja não é só estar presente, mas é estar consciente de que estamos na presença de Deus. É estar consciente que Deus, ao me acordar no sábado de manhã, no domingo de manhã, na quarta-feira, ou seja, nos dias de culto. Eu não sei os dias do culto da sua igreja, mas sei do meu. Estou falando para a minha igreja, mas que abrange todas as igrejas que estão com falta de reverência. Estou falando para que eu e você nós possamos refletir e começar a dar um exemplo, para que nós possamos realmente sentir a presença de Deus em nossas vidas. Porque realmente na igreja não é só você estar presente ali, não é só você estar sentado sendo ouvinte, não. É você estar consciente de que estamos na presença do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Eu posso dar exemplos de irreverências. Irreverências é como conversas paralelas, brincadeiras, uso indevido do celular, desatenção. Irreverência é isso. Então, quando você chegar à casa do Pai, tome nota disso. Se assenta no seu lugarzinho, ajoelhe se você desejar, e ali você fala com Deus. Ali você fica atento, você fica consciente, deixando Deus trazer aquilo que você precisa mudar na sua vida, entende? Eu posso também dar um exemplo de reverência. Reverência é silêncio, oração, atenção à palavra, um louvor sincero e respeito pelo ambiente. Então, dei 2 exemplos aqui. Um exemplo de irreverência, que é conversas paralelas, que é brincadeiras brincadeiras, uso indivíduo do celular e desatenção. E a reverência é silêncio, é atenção à palavra, ficar ali atento, porque Deus ele vai falar com você através da palavra. Deus vai falar com você através do louvor. Ou seja, Deus em qualquer momento ali ele vai falar com você. E para ele falar com você, você tem que estar atento. E ultimamente nas igrejas, muitos estão entrando todo quebrado, rachado, está saindo pior do que como entrou. E porque eu e você, nós devemos ser reverentes à igreja. Devemos ser reverentes na igreja porque é um lugar separado para Deus. Veja bem aqui em Levítico, olha, 19:30 diz assim: guardar os meus sábados e reverenciar o meu santuário. Eu sou o Senhor. Amados, Deus está presente quando o povo se reúne para adorá-lo. Mateus 18:20 diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é maravilhoso, sabe? E é por isso que eu digo que não basta você estar presente na igreja, você tem que estar consciente, você tem que estar ali com a conexão, sabe? É demonstração de amor, respeito e temor ao Senhor. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meus queridos. Eu entendo que muitas das vezes eu e você, nós estamos aí cheios de problemas, mas não devemos buscar solução terrena. Buscar primeiro o reino de Deus. Você entende?
Eu quero falar um pouquinho sobre atitudes de reverência na igreja. Primeiro, chegar na hora, né? Chegar na hora e preparado espiritualmente. Não sair de qualquer jeito da sua casa. Você tem que chegar no horário certo. Você tem que estar preparado espiritualmente para receber o maná do céu. Imagine que, vou dar um exemplo aqui também. Imagine se você tem uma audiência num determinado horário. Se você chegar atrasado, você perde a audiência. Mas olha só que ironia. Para esse tipo de coisas, uma entrevista de trabalho, para o trabalho, para uma audiência, outras coisas mais secular, nós chegamos sempre no horário certo. Mas por que que na casa de nosso Pai, muitas das vezes nós chegamos fora do horário e não estamos preparados espiritualmente? É por isso que muita gente que quando sai do culto, sai todo cheio de amarras. Ai, porque o culto hoje não foi bom, porque o culto hoje não foi legal, aquela pessoa falou para mim, ela tá pregando, querendo falar mal de mim, porque você não está preparado para ouvir a mensagem. Você já saiu de dentro da sua casa totalmente despreparado. E quando saiu despreparado, já chegou fora do horário também. Segundo, orar antes, durante e depois dos cultos. Orar antes de você sair de casa. Sabe, ter o seu culto familiar. Aí teve o culto bonitinho. Se você tiver um carro, você vai entrar dentro do seu carro e vai seguir. Se você não tem, vai pegar o ônibus, ou se você vai a pé, eu não sei. Mas ore antes, ore durante, ore depois do culto. O que acontece é que muitas das vezes, por você não estar preparado espiritualmente, porque não orou do início ao fim. E durante a semana também não consegue orar. Porque está faltando, sabe, a reverência ao nosso Deus. Terceiro é participar dos louvores com sinceridade, sabe? E deixar aquele louvor que venha te edificar. Talvez você chegou na casa do Pai todo arrebentado, todo frustrado. E Deus ele fala com você já no início do culto, através do louvor. Mas o grande problema é que nós deixamos entrar algo em nosso coração que é uma murmuração. Não, porque se fosse eu que estivesse lá, eu cantaria melhor. Se fosse eu que estivesse lá, eu estaria melhor. Não, meus queridos. Deus não quer mostrar as falhas das pessoas para nós. Deus quer mostrar as nossas falhas para nós mesmos. Para que eu e você possamos ter a mudança, para que eu e você possamos ser reverentes a tudo que esteja relacionado à nossa vida terrena e à nossa vida espiritual. Sabe? O quarto é ouvir a palavra com atenção e o coração aberto. Sabe, ouvir a palavra com atenção. Nada pode tirar você de ouvir a palavra. Não deixe, impeça que isso aconteça. Mas tem um irmão que vem sempre me cumprimentar, chega atrasado, aí ele vem, sabe, quer cumprimentar todo mundo. Queridos, eu acho isso uma falta de respeito, uma irreverência muito grande. Se você está lá, se você chegou no momento, no horário certo, se você está buscando, se você está ali se preparando mais para receber o maná dos céus, quando chegar aquele irmão, aquela irmã que está atrasada, só diz para ele, olha, silêncio, Deus está aqui e eu quero falar com ele. Você entende? A pessoa pode não entender no momento,
mas com o seu exemplo, nós vamos conseguir ter uma igreja totalmente reverente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, temos também que evitar as conversas paralelas e as distrações. Acabei de falar um pouco sobre isso. Essas conversas paralelas me dói o coração de ter. Quando eu chego à igreja, eu vejo ali, sabe, aquele tumulto. Pessoas conversando o que fez durante a semana, pessoas conversando sobre dinheiro, pessoas conversando sobre negócios. Ai, irmãos, como é difícil. Irmãos que sentam no banco de trás, começa com uma tagarelice tão grande que você fecha os olhos e fala: Senhor, ajuda-me, Senhor, a prestar atenção na Tua Santa Palavra. E repreenda, Senhor, esse mal que está dentro da igreja, que está aqui atrás, que está aqui à frente falando, tirando a concentração. É muito difícil, sabe? Então, eu já disse, já deixo aqui para que eu e você venha refletir. Evite conversas paralelas, evite distrações, porque Deus ele está ali dentro. Deus ele está ali querendo falar algo para você. E se você estiver distraído, você vai perder. Você vai deixar passar, sabe? E se você estiver com conversa paralela do tipo de que não tem nada a ver, você vai ficar distraído mesmo. Sabe, meus queridos? E o sexto passo é ensinar crianças e adolescentes com amor e exemplo. Agora você pega tudo isso que eu falei. E essas crianças, esses adolescentes vão vendo o seu exemplo. E eles vão desejar estar cada dia mais na presença do Senhor, porque você está sendo exemplo ali. Seja exemplo, sabe, de um filho de Deus que respeita teu pai, que respeita tua mãe. Seja um filho de Deus que ao entrar na casa do pai é reverente. Não aceita conversas paralelas, não aceita ficar distraído, porque você almeja o céu. A palavra diz que a maior surpresa é eu, Alexandre Cabral, estar lá no céu. E olha só, eu desejo que todos vocês estejam lá para que a gente possa sentar do lado do nosso mestre e aprender cada dia mais com ele. É lindo, é maravilhoso quando eu entendo que eu tenho, que as minhas atitudes de reverências dentro das igrejas, ou a minha atitude de reverência na igreja, está sendo exemplo para muitos. E muitos estão sendo reverentes e a nossa igreja está crescendo. Seja você reverente, seja eu, e nós possamos abraçar, sabe, essa conexão e ser um vaso na vida do outrem. Sabe, meus amados, Deus se agrada de um coração que o honra. E a irreverência não é apenas falta de educação, mas é a falta de temor a Deus. Quando tratamos a casa do Senhor com respeito, mostramos o quanto Ele é importante para nós. O quanto é significativo eu estar ali dentro. Mas quando nós saímos fora desse eixo de reverência, nós nos tornamos irreverentes e automaticamente a igreja toda se torna irreverente. Aí você pode estar pensando, mas
É difícil, só tem meia dúzia que é reverente, só meia dúzia que é ali e tal. Que você seja essa meia dúzia. Que você seja essa meia dúzia. Porque vai ter um momento certo que a coisa vai acontecer, entende? Eu acredito. Eu sei que Deus ele está no controle de todas as coisas, queridos. Amados, que eu e você realmente venha a entender o que é uma reverência dentro da igreja, uma reverência dentro do nosso trabalho. Ah, um exemplo. Muito bem lembrado, Espírito Santo, obrigado. Por que no seu trabalho, quando você vai conversar com o seu patrão, você tem uma reverência grande? Medo de perder o seu emprego? E por que dentro da casa do teu Pai Celestial, que te dá tudo, que cuida de você, que não deixa você adoecer, que te dá saúde para que você trabalhe? Pois a palavra de Deus fala: buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas vos acrescentarei. E ali ele está falando sobre saúde, sobre o emprego, sobre a alimentação. E ele providencia tudo isso. E você é reverente no seu trabalho. Porque que na casa do Pai, do seu Pai Celestial, que te dá tudo, que cuida de você, você ainda continua sendo irreverente. Pense nisso. É como eu acabei de falar, Deus se agrada de um coração que o honre e que eu e você possa realmente honrar esse Deus maravilhoso. Sabe, eu quero fazer aqui um apelo, meus queridos, que Deus quer que cada vez que você entrar na casa dele, você traga um coração cheio de gratidão, um coração cheio de reverência e desejo de adorá-lo sinceramente. Vamos decidir isso hoje, meus queridos. Vamos decidir hoje a sermos crentes que honram a presença de Deus. Não só na igreja, mas em toda a nossa vida. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever aquilo que o Senhor tem pedido. Porque a palavra é bem clara. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, como eu diz no início, como texto base. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando nós estamos na casa do Senhor, com falta de reverência, nós estamos dizendo automaticamente para todos: eu não honro esse Deus que me deu vida. Eu não honro esse Deus que cuida de mim. Mas quando eu estou na casa de Deus, com reverência, eu estou dizendo: eu amo esse Deus que cuida de mim. Eu amo esse Deus que sempre está pronto a me ouvir. E eu amo esse Deus que está sempre pronto a me corrigir e me ouvir. É isso, meus queridos. Que eu e você possamos estar ali meditando, guardar os meus sábados e reverenciar o meu santuário. Eu sou o Senhor. Mateus 18:20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Agora é interessante essa palavra. Quando Jesus está falando que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Reunidos em meu nome, quando eu estou sendo reverente, quando eu estou realmente buscando sua face, ela está comigo. Mas se eu sou irreverente,
Infelizmente, eu estou dizendo, Jesus, não fique comigo. É para se pensar, amados. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, quero te agradecer por mais uma manhã, por mais uma reflexão, por mais uma manhã, Senhor, na tua santa presença. Que eu e os meus amigos, que os meus irmãos em Cristo, que todos que ouviram essa mensagem, que assistiram esse vídeo, possam ser reverentes a Ti, Senhor. Que todos aqueles que ao adentrarem em sua casa possam entender que a Tua presença é viva ali dentro. Nos ajude, Senhor, nessa batalha. Nos ajude, Senhor, a chegar cada vez mais perto de Ti. Nos ajude a ser exemplos de reverência, Senhor, em nossa igreja. Que nós possamos ser intrépidos, mas dirigidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e nos ajude, Senhor, a nos tornarmos os verdadeiros discípulos de Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir. Antes que eu me esqueça, se você deseja ser um evangelista, se você deseja semear a palavra de Deus, curta esse vídeo, compartilhe, acione o sininho para receber as novas mensagens e se inscreva no canal para nos ajudar, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube ele entende que é um conteúdo que está ajudando muitos aí. Então eu peço para você, em nome de Jesus, dê uma força aí para que o canal cresça. Abra um evangelho totalmente simples, porém com grande poder na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração há muito tempo de estar fazendo esses vídeos de mensagens maravilhosas que Ele me dá nas madrugadas e compartilhar, levar até a sua casa. E quero agradecer por você abrir as portas para que eu, Alexandre Cabral, adentre em sua casa para falar do poder, do amor desse Deus tão tremendo, desse Deus que cuida, zela, está sempre conosco. Que eu e você sejamos reverentes. Amém? Fiquem com Deus e obrigado por tudo.